Galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico, mais uma troca do nada no São Paulo. São Paulo vai enfrentar o Vitória lá pelo Campeonato Brasileiro, tudo isso e muito mais eu separei nesse vídeo recheado de todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que acontece, tudo que rola no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, o maior clube do mundo. Galera, chega pra cá sem enrolação porque nós temos muita coisa pra falar, tem muita mudança no São Paulo, a começar pelo time. Nós já temos um novo esboço de um provável time para enfrentar o Vitória, muito animador com tudo o que nós estamos vendo. E tem uma possível saída do Bobadilla do time de São Paulo. Eu te digo, como assim? Vou chegar lá e vem comigo, porque tem muita coisa para nós atualizarmos. Primeiramente, para quem não está sabendo ainda, não foram pro jogo Luciano, Caleri, Sabino. Cadê? Sumiu aqui. Luciano, Caleri, Sabino e o Bobadilla não foram pro jogo. Luciano, Caleri, Sabino e Bobadilla. Com isso, nós já podemos contar com grandes mudanças e oportunidades assim espetaculares para um jogador do nível do Cauli, por exemplo. Olha lá, em um provável São Paulo para enfrentar o Vitória. Galera, provável escalação, tá? Muito que provável que o São Paulo vai desse jeito aqui enfrentar o Vitória. Rafael no gol, aqui sem novidades nenhuma. Rafael, nosso goleiraço. Eu canso de falar isso aqui, eu adoro o Rafael. Não é só um comentário confortável de falar, depois do Rogério Ceni ele é o melhor disparado. Ele é, mas eu acho o Rafael um excelente goleiro a se comparar com o que tem por aí. Vejo bons goleiros frangando. Esse Hugo Souza do Corinthians, por exemplo, acho que não é tudo isso. Tem hora que parece um goleiraço, tem hora que franga, não acho, tem uns frangos ali gigantescos, então tem muita coisa. Cássio até ontem pra mim era o melhor, mesmo velho lá no Cruzeiro, agora lesionou. Fábio, nenhum goleiro chega aos pés. Os novos, aquele Everton que era do Palmeiras, tá no Grêmio, pra mim um goleiro também muito duvidoso, muito contestável. Tem também quem que é o outro? Everson do Atlético Mineiro, não confio. Tem jogo que parece que é o melhor goleiro, em outros entrega. Leonardo Jardim do Vasco, tem partida que você fala, esse é o melhor goleiro do mundo. Em outro jogo ele parece ser ele é horroroso. Então assim, olhando esse cenário atual, eu acho o Rafael um excelente goleiro. Eu sei que tem muitos que não gostam, falam já do Coronel. A gente tem que testar o Coronel também, mas o Rafael pra mim me deixa muito feliz no momento que vive o São Paulo e no momento que vive o Rafael. Só que pra mim é meio que uma unanimidade no time do São Paulo. Aqui nós temos, com a ausência do Sabino, nós temos uma zaga composta por Lucas Ramon, Rafael Tolói, Alan Franco e o Wendel. Podendo jogar Enzo Dias. Acho que ele entra com o Wendel. Ele parece que ele gosta mais do Wendel do que o Enzo Dias, né? Uma coisa assim, uma mudança gigantesca no time de São Paulo, né? Uma mudança assim, até que surpreendente, porque o Enzo Dias, ele era um dos titulares, assim como o Danielzinho. E ele tirou do time tanto o Enzo Dias quanto o Danielzinho. Pelo menos dá pra perceber mais ou menos isso. E aí o Lucas Ramon, esse cara joga uma barbaridade, né? Esse Lucas Ramon que esse cara joga é uma barbaridade. Tem a questão do Cedric Soares ganhando espaço, não de titular no lugar do Lucas Ramon, mas do Mike da base. Então ficou uma outra alteração. Nós temos grandes alterações na forma do São Paulo jogar. E Cedric, por exemplo, o Wendel ou o Enzo Dias, Tolói, zagueiros, né? Danielzinho como Bobadilla. Tô falando de jogadores que serão muito aproveitados, porque o São Paulo, na maioria das vezes, nunca vai conseguir ir 100% titular. Então é muito importante você saber quem que vai jogar. Se é o Lucas Ramon, se é o Cedric, se ele vai entrar com o Danielzinho, com o Bobadilla, quem que vai ser o lateral esquerdo, o Wendel, o Enzo Dias. Então isso é uma conversa muito relevante que nós trazemos pra cá. Mas, por enquanto, na zaga, pra enfrentar o Vitória, Rafael no gol, Lucas Ramon, Rafael Tolói, Alan Franco e o Wendel. Aqui nós temos uma coisa muito confortável, né, que é o Sabino. O Sabino tá jogando demais. Não vai viajar, mas o Sabino é um dos jogadores que nós sabemos que é sim titular do São Paulo e de forma merecida.
Galera, outra alteração que eu tô muito ansioso pra ver no que vai dar é esse meio de campo do São Paulo, com Danielzinho e Marcos Antônio. Dá até pra colocar o Cauli nisso aqui, mas eu vou separar. Eu vou separar por um 4-2-4 no São Paulo. Vamos falar assim pra ficar mais didático, mais fácil assim. Acho que é a primeira vez que o Roger Machado entra assim com o Marcos Antônio e com o Danielzinho sem o Bobadilha, né? Com o Cauli ali também. Então é um jogo muito interessante pra nós vermos algumas mudanças, né? Tem o Danielzinho que tem a chance de voltar pro time titular. É muito estranho um cara... eu acho que... Até o Roger já falou disso naqueles começos de jogos, né? Quando ele vai dar o discurso ali antes do jogo. Na verdade foi no final que ele falou, tá vendo, Danielzinho? O jogador ele não pode ter ego. É muito difícil, o técnico sabe disso, o Roger Machado sabe disso, que é muito difícil você tirar um jogador que tá jogando muito. O Danielzinho, quando o Roger chegou, o Danielzinho ele era um titular consolidado no São Paulo com o Crespo. E ele foi lá e tirou porque ele mudou o esquema de jogo do São Paulo. Então ele vai e tira o Danielzinho. É difícil, porque se desse errado, já iria todo mundo já, da forma como ele já estava demitido, né, o Roger Machado, e muito provavelmente estará demitido se não apresentar resultados gigantescos pelo São Paulo, é difícil. Só que agora o Daniel... É difícil fazer essa alteração. Só que agora o Danielzinho tem a oportunidade de mostrar que defender a sua titularidade no time do São Paulo, uma vez que o Bobadilha não vai jogar. Então, muito provavelmente o São Paulo jogue com o Marcos Antônio e com o Danielzinho. Aqui, acho que nós temos que dar risada, né? Porque o Bobadilha tá jogando demais. Marcos Antônio e Danielzinho não precisa nem falar. Acho que aqui nós temos que dar risadas, assim, do nada. Porque olha o nível do meio de campo que nós temos. Estamos brigando pra jogar. Nós vemos os times aí com meio de campos assim horríveis, horrorosos. No São Paulo, nós estamos ali sem posição para tanto jogador bom. E aí, galera, o Bobadilha pode ser que esteja vendido ou sendo negociado. Agora, mais do que nunca, o Bobadilha ele sempre despertou o interesse de outros clubes, principalmente de clubes da Europa. E de novo, a informação quentíssima, que de novo tem clube da Europa interessadíssimo no Bobadilha. Bobadilha ele é um jogador jovem, muito promissor, forte, que tá numa baita fase, detona quando vai pra seleção, tem um bom chute, tá finalizando, está com uma chegada na área muito boa, está com um físico muito bom. Então, muito provavelmente o Bobadilha seja negociado, né? Pode não acontecer. Te digo, o que você acha? Eu acho que o Bobadilha vai ser negociado pelo futebol que tá jogando e pelos muitos interesses e sondagens e interesses reais que os clubes demonstram ter pelo Bobadilha, pelo Damian Bobadilha. Mas assim, acho que não seria um problema. Se vier uma proposta muito boa, é ruim perder o Bobadilha? É ruim perder o Bobadilha. Mas nós temos banco, Marcos Antônio e Danielzinho. Já tá, se o Bobadilha for vendido, for negociado, já tem o Danielzinho. Tá pronto, já tá montado. Fora a molecada da base. Pablo Maia, que tá passando por cirurgia, que não é mais base, né? Ele é base, mas já é um jogador já meio que não é mais um menino da base, né? Ele mas ele já é um jogador meio que veterano no São Paulo, né? Já não dá pra colocar ele no mesmo balaio hoje do Negruti, do Hugo, do Jorge, do Matheus Ferreira, jogadores que não jogaram ainda. O Pablo Maia já jogou muito de titular no time do São Paulo. Então o São Paulo está muito bem servido de meio campo, ainda bem. Falando ainda de meio campo, então o Danielzinho ele tem finalmente mais uma chance, mais uma oportunidade para mostrar serviço bom, trabalho bom. Cauli. Aqui, pra mim, o Cauli ele seria até mesmo o ideal no time titular do São Paulo. Mesmo com o Luciano disponível, eu acho o Cauli mais interessante. Já falei aqui antes, Cauli pra mim joga uma barbaridade. Esse cara pra mim vai dar muito retorno técnico pro São Paulo. Joga muita bola. E o Luciano hoje você não precisa de muito pra ser titular do Luciano, né? O Luciano, sei que muitos têm um grande carinho pelo Luciano. Hoje, sem condição física nenhuma de jogar, sem intensidade nenhuma. Então eu já colocaria o Cauli. Pensa que tá todo mundo disponível. Colocaria Cauli, Ferreirinha, Arthur e Caleri. Um exemplo, com todo mundo disponível. Digamos que tá todo mundo disponível, já colocaria o Cauli no lugar do Luciano. Pra mim, jogador muito bom, muito interessante e hoje não precisa de muito. Ah, Titi, Cauli não mostrou ainda. Beleza, mas o Luciano hoje não dá também. O Luciano está horroroso. Já decidiu muitos jogos pelo São Paulo, mas hoje tá horroroso.
Então, pra mim esse jogo é muito bacana pra gente ver alguns testes aí. Danielzinho jogando com os dois pontas, né? Full time o tempo inteiro. Cauli na chegada, muito bacana isso também. Aqui nós temos o provável ataque: Ferreirinha, Arthur e André Silva. Galera, o Ferreirinha é uma coisa muito estranha. Na moral, quando esse cara tem jogo que ele entra mal, que você fala, esse cara não pode jogar, manda ele embora. Eu já tive esse sentimento pelo Ferreirinha. Que eu já falei assim, ó, manda esse cara embora. Manda o Ferreirinha embora. Já tive esse sentimento. Agora, quando ele joga bem, quando ele se encaixa, quando ele começa a jogar, o Ferreirinha, eu não tô falando isso com clubismo. Não estou falando. Quando ele entra na partida, quando ele não tá dormindo, quando ele não tá horrível, quando ele entra na partida e ele começa a jogar, ele é um dos melhores pontas do país, se não for o melhor. Eu tô falando sem clubismo. Ele tem uma consistência, uma solidez de jogo e definição para as jogadas, tanto fazendo gol quanto armando, que é impressionante. É assim, concordo. Tidico, não dá pra saber se ele vai jogar muito ou se ele não vai jogar nada, porque ele é 880. Ou ele joga muito mal, ou ele joga bem demais. O que está parecendo é que o Roger Machado vai fazer ele jogar muito, porque o Roger Machado, de uma certa forma, privilegia muito os pontas. Os pontas, no formato de jogo do Roger Machado, são privilegiados, tem uma certa facilidade. O Roger, ele sabe armar o jogo, ou ele quer armar o jogo para as pontas. Então, é algo muito bacana o que está acontecendo com o Ferreirinha. É como se o São Paulo tivesse acabado de contratar um jogador novo, porque o Ferreirinha não estava nem sendo utilizado. O Crespo jogava com o tripé, Marcos Antônio, Danielzinho, Bobadilla, Lucas, Luciano e Caleri. E quando saía algum desses, era difícil ele colocar ponta. Dificilmente ele colocava ponta. Ele continuava colocando jogadores centralizados. O Roger mudou bastante isso. Então o Ferreirinha é como se fosse um jogador novo, contratado, e que joga demais. O Ferreirinha, se ele tiver acordado, se ele entrar bem na partida, ele tem totais condições de resolver qualquer partida. É um futebol impressionante. Tem hora que você fala assim, esse cara não sabe jogar bola. Mas nesses últimos jogos ele tem detonado pelo São Paulo, algo muito bacana. André Silva, pra mim, já estaria jogando o Rian Francisco. O Rian não tá 100%, vamos entender que o Rian não tá 100% pronto, mas o André Silva, ele é um cara contratado. Tem muitos que vêm aqui, já tá queimando o André Silva, né? O André Silva, pra mim, é uma situação parecida com a do Luciano, não na história do jogador no clube, né, no São Paulo, mas o André Silva não voltou da lesão. Se o Rian não pode jogar porque tá voltando, foi pro sub-20 pra voltar da lesão, o André Silva também não poderia, porque o André Silva, ele não voltou da lesão. Ele está com um físico assim horroroso, um tempo de bola horroroso. Eu não acho que o André Silva seja tão ruim como ele está jogando. A gente já viu que ele é um atacante relativamente ali ok, é bom pra banco, mas ele tá horroroso. Então é a chance agora, né, André? É a chance de você mostrar. Caleri é o titular absoluto. Pra mim, não existiria essa posição, essa divergência de posição entre Cauli e Luciano. Pra mim, tirando os meninos da base, o Rian e o Paulinho, que tem um baita de um potencial, pra mim o centroavante ali iria brigar entre Caleri, Luciano e André Silva. Luciano não é segundo atacante em lugar nenhum. Centroavante sempre foi, depois que foram puxando ele pra trás e deu tudo errado, né? Ele jogou bem de segundo atacante, de meio ele é horroroso. De segundo atacante o Luciano vai até que bem, mas eu, nesse momento que ele tá igual a tartaruga, que ele não aguenta nem se mexer, colocaria centroavante 9, Caleri, André Silva e Luciano pra brigar a posição. É por aí. É por aí. Mas o André Silva, assim como o Danielzinho, assim como o Cauli, tem chances de irem pra cima da titularidade. Jogo pra ganhar. São Paulo tem totais condições de ganhar do Vitória lá. O São Paulo tá brigando título do Campeonato Brasileiro, não é brincadeira não. O Palmeiras não vai ganhar todos os jogos, né? É um time fortíssimo, mas não vai ganhar todos os jogos. Então o São Paulo tem chance sim de brigar título. Diego, você é sonhador. Acho difícil ganhar o Campeonato Brasileiro, mas o São Paulo pode levar da forma como está fazendo, que está excelente. Excelente, condição de brigar até o final, sim. Então nós temos 3 jogadores chaves aí para esperar demais. Danielzinho, banco do Bobadilla, mas Bobadilla não vai jogar. Cauli, banco do Luciano. E André Silva, banco do Caleri. 3 jogadores aí pra mostrar muito, pra entregar muito nesse jogo. Galera, Arthur, São Paulo fez, né? Esse daí deu uma outra cara pro time. Falei aqui desde o começo que tinha particularmente adorado a contratação e tá aí, tá provado, né? Joga demais, mudou a cara do São Paulo, joga muito. E o São Paulo meio que trocou o Arthur no Ferrarese.
13. Então o São Paulo está fazendo isso ultimamente, o que é muito bacana. São Paulo estava sendo aloprado pelo Botafogo. Aloprado. Os caras nunca mandaram R$1. Agora deu pra ver que o São Paulo não é tão trouxa do Botafogo. Trouxemos um jogador de peso, um jogador bom, um cara que vale sim uma troca, um investimento, um cara que chega já experiente, jogando bola. O Arthur chegou pra resolver a parada. Ele mudou a cara do time por conta das características que ele tem. Há quanto tempo nós não tínhamos um ponta? Porque tinha o Ferreirinha na esquerda, mas o Arthur ele é muito mais consistente do que o Ferreirinha. Ele chega lá, ele é mais experiente, ele chega lá e ele resolve a parada. Ele acende ali pela ponta direita, dando uma dinâmica completamente diferente de um São Paulo que era engessado pelo meio ali. A gente tava dependendo absolutamente tudo do Lucas, que o Lucas não tava bem antes de se machucar. Luciano horroroso e o Caleri se matando ali, mas muito pesado também. Então mudou muito, muito bacana, principalmente pelos moldes do negócio. Aí possivelmente envolvendo o Ferrarese e São Paulo fazendo essas trocas muito bacana. E agora tem uma bomba gigantesca, uma coisa assim maravilhosa que pode acontecer, é a vinda do zagueiro Alexander Barbosa. Joga uma barbaridade. Barbosa joga uma barbaridade. Joga demais. Barbosa, primeiro que a SAF do Botafogo tá desmanchando, né? Dias péssimos ali no Botafogo, Textor completamente atrapalhado ali, uma coisa até estranha, e Barbosa já demonstrou descontentamento, já pode assinar um pré-contrato com um clube no meio do ano, uma grande chance dele não continuar no Botafogo. Alexander Barbosa, que é um interesse antigo pro São Paulo. São Paulo queria muito acho que tem muitos que não sabem disso. São Paulo queria contratar o Alexander Barbosa, era um dos caras que estava fortemente no radar do São Paulo antes dele ir pro Botafogo. Então é um cara que agrada muito, né, a diretoria do São Paulo, e não é pra menos, né? Ele é um cara que joga demais. Pra mim, é um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro com facilidade. É que não está jogando mais porque o Botafogo está uma verdadeira bagunça. Coloca esse cara no Palmeiras, coloca ele no Flamengo, pelo amor de Deus. Pra mim ele é melhor do que qualquer um do Flamengo. Pra mim ele é melhor que o Murilo, mesmo nível do Gustavo Gomes, podia ser um Gustavo Gomes com facilidade, e está acontecendo tudo o que está acontecendo em relação ao Arboleda. São Paulo quer rescindir, quer negociar, quer trocar, São Paulo precisa se livrar do Arboleda. Então entra mais forte ainda essa história do Alexander Barbosa em uma possível troca. Gente, não passa de rumor, especulação e sondagem em relação a isso, mas uma possível troca entre Arboleda e Barbosa, uma vez que o São Paulo está fazendo essas trocas e sempre teve, e agora tem mais, um bom relacionamento com o Botafogo. Então seria simplesmente espetacular. Aí dependeria muito do jogador. Se chega nos bastidores, e aí, Barbosa, você vai ficar aí? O cara chega, o staff dele, não, aqui nós não vamos ficar. Então, o Botafogo, o cara já falou que não vai ficar. Pega o Arboleda, manda esse Barbosa pra cá. Imagine uma troca dessa, eu iria achar simplesmente espetacular. Uma vez que já chega de Arboleda, né? Já chega. Vou trazer assim quando tivermos as definições. Não tem nenhuma definição por enquanto, mas tem uma, né? Que o Arboleda nunca mais vestirá a camisa do São Paulo. Então, uma possível troca dessas me agradaria simplesmente demais, porque esse Barbosa não é brincadeira, joga muito. Seria excelente colocar ele junto com o Sabino ali, com o Alan Franco. Nossa senhora, zaga monstruosa com esse cara. Mas, vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu sempre vou atualizando, trazendo aqui em tempo real pra vocês. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aí, valeu e até a próxima. Vamos, São Paulo!